A paz do Senhor, como você está nesse dia? Espero que essa palavra te encontre em um momento oportuno e necessário. O versículo que eu quero deixar, Jeremias, capítulo 52, versículo 31. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça do rei Joaquim, rei de Judá, tirou-lhe do cárcere, falou-lhe benignamente e pôs seu trono acima dos tronos dos reis, que estava com ele em Babilônia. Ele fez mudar as vestes da sua prisão e passou a comer do pão sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei da Babilônia, porção cotidiana no seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Ele tinha sido levado porque havia uma profecia para o rei Ezequias, dizendo que a descendência dele, os filhos dele, seriam levados para a Babilônia. Porque Ezequias tinha aberto o templo, aberto os tesouros e tinha mostrado tudo quanto havia lá. Todas as riquezas, todos os tesouros do seu reino, da casa do Senhor. E cumpriu-se a palavra na vida de Joaquim. Ele foi levado, exilado. Ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em apenas 3 meses de reinado, Joaquim já tinha feito coisas, muitas coisas, as quais Deus não se agradou. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou a cidade de Judá. E o rei Joaquim se entregou e foi levado para o exílio. Mas nesse versículo, exatamente esse versículo, fala que aos 37 anos do exílio, imagine quanto tempo o rei Joaquim passou. 37 anos, preso, encarcerado, exilado. E quando mudou de rei, quando o rei Evil-Merodach começou a reinar, ele levantou a cabeça de Joaquim. Glória a Deus. Chegou o tempo dele de ser livre. Nós vemos que ele levantou a cabeça dele, que fala a palavra de Deus, tirou-o do cárcere, falou com ele benignamente, colocou os tronos dele acima de os reis que estavam em Babilônia, mudou as vestes de prisões e deu a ele a porção diária da alimentação do rei. Ele poderia comer à mesa do rei. Ele tinha, sido considerado alguém realmente da realeza ali na Babilônia. E o que Deus falou ao meu coração muito forte através dessa palavra é que ele já tem data certa, ele tem dia, ele tem mês, ele tem ano, tudo preparado, tudo programado para abençoar a nossa vida. Deus escolheu esse dia para abençoar Joaquim, para erguer a cabeça de Joaquim. Grande é o nosso Deus e grande é a misericórdia e a bondade de Deus. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre a sua palavra. Nada do que ele fala cai por terra, mas nós não podemos tentar adiantar o processo de Deus, o tempo de Deus, porque o tempo é dele é o domínio. É ele que tem um tempo certo, porque ele sabe que para recebermos aquilo que ele já tem preparado para nós, precisamos de passar por um processo. As bênçãos de Deus estão prontas, mas nós ainda não estamos prontos para viver o que Deus tem preparado para nós. Louvado seja Deus. E Sara tentou adiantar o tempo de Deus. Ela disse: Abraão, Deus me tem impedido de gerar. Toma Agar por mulher
para que você e eu tenhamos a nossa descendência, para que possamos ter filhos através dela. A gente vê na história que Sara, ela só complicou tudo. Ela só criou problemas para ela mesma, para a casa dela. E é isso que acontece quando nós tentamos passar na frente de Deus, tentar fazer por nós mesmos aquilo que Ele já prometeu que faria. Sara também não creu na palavra de Deus, porque ele disse, Deus já tinha falado que ele ia gerar filhos, mas seria com Sara. Ela não creu na promessa. Precisamos crer nas promessas de Deus, porque a palavra de Deus não cai por terra. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Glória a Deus. Nós vemos toda a confusão que Sara criou. E ainda nesse tempo, Deus ainda não tinha mudado o nome. Estou falando Sara, mas ela ainda era Sarai e ele ainda era Abrão. Mas quando chega o tempo de Deus, o tempo que ele marcou, que ele determinou, aleluia, se cumpre a sua palavra. No Gênesis capítulo 21, versículo 2 fala, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. No tempo que ele falou, aconteceu. Porque Deus é Deus de verdade, Deus é Deus de palavra, e o que ele fala se cumpre na vida daqueles ao qual ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, Deus cria toda uma situação. As circunstâncias dizem não, mas ele diz sim. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e cumpriu a promessa dele. Ele abriu o ventre, louvado seja Deus, de Sara, e ela pôde gerar um filho. Enquanto nós esperamos em Deus, Deus nos prepara para receber o que Ele tem para nós. Precisamos esperar o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você se encontra, se você está aprisionado, se você está em um cárcere na sua vida, assim como Joaquim estava. Porque Deus nos permite viver as consequências daquilo que fazemos, daquilo que agimos. Eu não sei se você está ansioso, assim como Sara, para receber logo aquilo que Deus prometeu, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja na sua vida. Não sei como você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei de uma coisa. Você precisa confiar. Confiar em Deus e esperar no Senhor. Assim como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera pelo Senhor com paciência. E o tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo de Deus chegar, você vai estar como o povo de Israel quando voltou do exílio. No Salmo 126, eu quero ler para você. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Louvado seja Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando chega o tempo de Deus, das promessas de Deus se cumprirem, você vai estar como quem sonha, vivendo a realidade de Deus, porque é assim que Deus faz. Nada melhor do que esperar o tempo de Deus, o tempo das promessas de Deus se cumprirem. E enquanto esperamos as promessas se cumprirem,
nos mantenhamos fiéis a Deus, fiéis no propósito. Não vamos adiantar nada, mas que o nosso coração venha estar esperançoso, porque Ele é a nossa esperança. Que Deus te abençoe, que você possa esperar pelo tempo de Deus com confiança, com esperança e com paciência. Que Deus te abençoe, que esse ano seja um ano de cumprimento de promessas de Deus sobre a tua vida. Que seja um ano de colheita, de boas colheitas para você e de boas plantações, para que ao tempo certo e oportuno você venha colher aquilo que você vai plantar este ano na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.